Qual é a coisa mais importante numa navegação? Quando a gente vai de A para B, o que qualquer comandante tem na cabeça de forma mais prioritária? É sem dúvida a segurança na navegação. E para ter segurança na navegação, a coisa mais importante é ter uma boa vigilância, sempre atenção e consciência de tudo que está no entorno. Então, embora seja perfeitamente possível navegar solo, é muito cansativo ter noção e ter essa vigilância sozinho. Então, quando a gente navega com mais gente, nada mais lógico do que compartilhar um pouco dessa tarefa de atenção entre mais gente, e aí a gente passa então a ter os turnos. E é disso que a gente vai falar hoje. Bem-vindos ao canal Homo Sapiens. Eu sou Charlie Flash, navegador e comandante de um veleiro de expedições. Em qualquer travessia aqui a bordo da Fernande, antes de começar, eu faço um briefing longo e dou várias explicações. E uma delas é justamente sobre a importância dos turnos. E eu começo falando que justamente eu não gosto da palavra turno. Eu prefiro as expressões da língua espanhola, que é guardia, ou em inglês, que se chama watch. E por que eu não gosto de turno? Porque para mim turno dá a impressão de que eu tenho que cumprir um horário. Eu entro tal hora e saio tal hora e acabou, né? A minha função é cumprir horário, quando na verdade não é. Então eu gosto do guardia, porque você quando está em turno, você está em guarda, você está ali na defesa do barco. Ou então watch, que é estar em vigilância, né? Estar atento a tudo o que está acontecendo. Então, para mim, basicamente, estar em turno, guardia ou watch significa ter uma responsabilidade. O turno, na verdade, então, por que ele não é uma cumprição de horário? Ele é um bastão. A gente passa o bastão de um para o outro, é o bastão da responsabilidade. Quando eu estou em turno e uma pessoa vai vir me substituir, eu preciso passar o bastão para ela. Então, não basta o meu horário acabou, eu vou embora, não sei quem está vindo no meu lugar. Eu sempre falo aqui na Fernande que o turno, a troca de turno, é feita na porta do barco. Então, quer dizer, quem está indo embora está vendo que quem está chegando está pronto, a pessoa está adequada, a pessoa está com a roupa certa, a pessoa está desperta, a pessoa está minimamente em condições de poder receber esse bastão, se não está passando mal demais. Então, essa responsabilidade é o que marca. Se a pessoa que vem depois de você não está em condições, você não pode ir embora simplesmente porque deu o seu horário. Você tem que ou permanecer até que alguém possa vir te substituir, procurar, falar com o capitão ou a capitã e organizar algo para que esse bastão possa ser passado. Eu não posso simplesmente largar o bastão no chão quando deu meu horário, vou embora e nem estou sabendo se alguém veio e pegou o bastão, então assumiu as rédeas, né, e a responsabilidade sobre o barco. Nossa, mas como assim responsabilidade sobre o barco? Na verdade, a responsabilidade geral e restrita é de quem está no comando, mas a responsabilidade da vigilância vai estar com quem está em turno. E aí a principal questão é, então eu estou em turno, eu estou agora responsável pela vigilância e ao que eu tenho que então estar atento, qual é a minha função? Né? Especialmente quem está aí começando deve se perguntar isso. Eu me perguntava isso na minha primeira travessia, fiquei ali, né, ansioso, me perguntando se eu seria capaz, como eu seria capaz de contribuir e como tudo isso funciona. Então, basicamente, a primeira função, a primeira coisa, mesmo quem não tem experiência pode fazer, é então usar os seus olhos e os seus ouvidos. Né? Quem está em turno nada mais é do que a extensão dos olhos e ouvidos do barco. Basicamente, com os olhos, eu tenho que estar atento a todo o horizonte. Eu tenho que olhar todos os 360 graus à minha volta com muita atenção, com muita minúcia. Uma coisa que a maioria das pessoas no início não se dá conta é que tem que olhar para trás. A gente está acostumado, né, a andar de carro
que a gente olha mais para frente e olha pouco para trás. Mas no barco a gente tem que olhar tanto para frente quanto para trás, ou olhar tanto para trás quanto para frente, no sentido de que não existe um lado que é mais importante olhar, a gente tem que ter consciência e olhar para todos os lados. Olho para frente para ver se o barco não vai bater em terra, mas atrás de mim pode estar vindo um navio que navega muito mais rápido do que os nossos barcos de esporte e recreio e podem vir ultrapassar a gente. Se eles não estiverem atentos, né, a gente pode chegar numa situação de proximidade e é indesejado. Então, atenção plena. Porém, olhar no horizonte não é só olhar a linha do horizonte lá longe, não é só olhar aquele encontro, aquele ponto de encontro do mar com o céu. É você olhar tudo, tudo que está na água, desde o mais próximo do barco até o mais distante. Então, para todos os lugares que você vai olhar, né, todos esses graus da bússola, dos 360 graus que a gente vai olhar em volta do barco, tem que ser de perto para longe, de perto para longe, de perto para longe. Então, eu gasto um tempo minuciosamente olhando perto, longe, perto, longe, perto, longe, perto, longe, perto, longe. Então, eu tenho consciência de tudo que está à minha volta. Além disso, eu olho também o céu. Eu olho as nuvens para saber se não tem alguma nuvem diferente, para acompanhar meramente essa mudança. Geralmente os ventos, as mudanças de vento, vêm acompanhadas pelas nuvens. Eu raramente vi vento entrar com o céu completamente claro. Desde um vento suave, vai mudando conforme o padrão de nuvens também vai mudando, ou então quando entra uma frente, uma tempestade, algo muito forte e súbito, isso geralmente vem acompanhado com nuvens que vêm girando no céu feito um charuto. Então, se a gente estiver atento ao mar e ao céu, isso aí já é algo bastante importante. Então, para que a gente tenha consciência de tudo que está à nossa volta, todo o tempo, é importante a cada poucos minutos, 15, 20 minutos, sair do lado de fora e fazer toda essa varredura do horizonte e do céu. Sempre fazer a varredura do horizonte e do céu. Quando você entra em turno, tudo é novidade. Então você passa a olhar mais próximo do barco até longe do barco, próximo do barco até longe do barco. Mas conforme o seu turno vai se desenvolvendo, você tem familiaridade com tudo. Então o que está perto do barco antes estava longe e você já estava atento ao que estava acontecendo. Então a gente passa a se preocupar mais e mais só em olhar o que está mais longe, porque é o que tem de novidade, é o que está mudando. Então vai se aproximando um barco, eu já avistei ele lá longe, ele não vai chegar do meu lado e não vai me surpreender. Quando a gente é surpreendido por alguma coisa, quer dizer que a vigilância não estava adequada, estava muito deficiente. Então sempre atenção plena e percepção, consciência de tudo que está à nossa volta. Idealmente a gente tem que ter consciência também ao que está embaixo do barco, mas como é que faz para saber isso, né? Tem que ter consciência da profundidade. Então, conforme a experiência, as pessoas vão ganhando mais experiência, elas vão tendo mais essa preocupação e esse pensamento de, por exemplo, checar a carta náutica, checar se o barco está se dirigindo num rumo adequado, que a profundidade dali para frente, nas próximas horas, não vai mudar abruptamente, que não existe nenhum perigo iminente de que o barco possa bater, ou se há, que a gente tenha plena consciência do porquê a gente está se dirigindo naquela direção e em que momento que vai ser feito o desvio. Pode acontecer também de, sei lá, o piloto automático ficou bobo e o barco passou a andar em outra direção. Se você, toda vez que for olhar o horizonte a cada tantos minutos, também checar que o barco continua indo na mesma direção, a gente vai evitar qualquer tipo de desvio longo de rumo. Quando tem pessoas timoneando, as pessoas vão, né, passando o timão de uma para outra, de uma para outra. Às vezes tem uma falha de comunicação e a pessoa que pega o timão acaba levando o barco numa direção diferente do que deveria. Então, se a gente tem mais gente em turno, tem mais pessoas atentas e checando se o barco continua seguindo na direção que deveria seguir. E se não está seguindo, se certificar então de perguntar, por acaso houve alguma instrução
do comando, né, de quem está no comando, de que fosse mudada o rumo, né, ou qualquer tipo de padrão do que estava tendo antes. Então, de toda essa consciência vai sair a segurança do barco. E quanto mais a gente ganha experiência, quando você ganha o comando do barco, mais consciência tem que ter sobre todas essas questões. A pessoa que está no comando, geralmente ela consegue ter até uma observação só de olhar o mar, consegue entender o padrão de ondas mudando, que pode indicar se está se aproximando algum vento diferente, alguma tempestade, alguma coisa indesejada, até, por exemplo, a correnteza vai alterar um pouco o padrão das ondas. E, claro, quanto mais a gente se acostuma com o barco, cada comandante de cada barco acaba adquirindo uma intimidade tão grande que mesmo deitado na cama dormindo, a pessoa já entende, já sente o barco balançando diferente, né? Quando você foi dormir estava um balanço de um jeito, você dorme. Se aquele balanço muda, a gente acorda, né? A gente já se dá conta que tem alguma coisa esquisita. Mas é claro que isso vem só com o tempo. Às vezes o barco está levemente mudando de direção, o vento está mudando de direção, o barco está começando a não ficar tão bem ajustado para as velas mais. E antes que a maioria das pessoas se dê conta, muitas vezes eu já acordei, já estou no convés, já estou resolvendo alguma coisa que as pessoas nem se deram conta que era necessário. Mas isso aí vai vir com o tempo, obviamente, com muita milha. Parte dessas checagens também de quem está em turno é se certificar que de noite a luz do barco continua acesa, para a gente poder ser visto por outras embarcações. Constantemente nos veleiros, especialmente, olhar a birutinha lá no alto do mastro que indica a direção do vento. Então, qualquer mudança de vento vai ser identificada rápido. A mudança de vento pode simplesmente indicar que velas precisam ser ajustadas, mas pode indicar a entrada de um novo sistema. Então, eu, por exemplo, dou indicações para quem está em turno. Olha, pessoal, eu vou dar uma descansada agora. A previsão está indicando que o vento vai rondar para lado X, para a direita, cada vez mais e vai aumentar cada vez mais. Então, por favor, quando o vento estiver nessa tal direção, vindo não sei como, por favor, me acorda. Então, essa faz parte dessa atenção, né, que a tripulação precisa ter em seguir a orientação que foi dada. Constantemente também checar a velocidade do barco, que pode tanto indicar que alguma coisa se enroscou e que a gente está arrastando uma rede de pesca, algo indesejado, quanto também que o estado do mar está mudando e que possivelmente, mesmo que o vento não mude, tem que fazer algum tipo de ajuste de velas para o barco poder andar melhor. Um erro muito comum, né, acho que o erro mais comum cometido pelas pessoas é que ao olhar para frente tem um lado sempre, as velas estão sempre de um lado e o outro lado é que está livre, mais fácil de ver. Então as pessoas olham ali, mas não tem aquela paciência e aquela minúcia de se certificar que o ponto do horizonte que está sendo tapado pelas velas de fato foi observado. Então eu olho, me desloco, tento vir com a cabeça mais para cá, com a cabeça mais para lá, mas em muitos momentos ainda assim eu não consigo ver o que está por trás das velas. Então eu tenho que esperar que o barco vá, né, cabeceando. O cabeceio é esse movimento natural do barco, que ele vai seguindo no rumo dele, mas ele não segue perfeitamente igual um carro, né? Ele vai vacilandinho para um lado para o outro, vacilandinho para um lado para o outro. Então nessa vaciladinha, nesse balanço do barco, desculpa, nesse cabeceio do barco, é que eu vou poder me certificar que aquele ponto que antes eu não via, opa, agora eu vi, vou pelo outro lado, balançou para cá, beleza, me certifiquei que de fato está 100% do meu horizonte coberto. O turno é basicamente o trabalho em equipe, né? Assim, ele é a tradução maior a bordo do trabalho em equipe. Só que para a gente trabalhar em equipe, quer dizer que a gente está se ajudando e está também se cuidando uma pessoa da outra. Isso é fundamental. Ter atenção na pessoa, né, no parceiro, na parceira de turno, ou em todo mundo ali que está a bordo, mas a gente acaba tendo mais contato com quem está ali vindo imediatamente antes ou imediatamente depois da gente, ou está em turno com a gente, perceber se a pessoa está bem,
se a pessoa está amuada, pode ser só um mareio, pode ser que a pessoa esteja, sei lá, triste, morreu alguém da família, tá? Então a gente vai cuidando um do outro, né? Isso tudo faz parte dessa questão do turno. Mas algo muito, muito, muito importante é ter em mente que eu só sou capaz de cuidar de outra pessoa se eu cuidar de mim mesmo. O trabalho em equipe, ele parte de um certo egoísmo, que é o quê? Se eu não estou bem, eu não tenho condição de cuidar de ninguém. Lembra que no avião, se chegar numa situação de que caem as máscaras, você põe a máscara primeiro em você e depois na criança ou depois em qualquer outra pessoa. Porque não adianta nada você querer ajudar as outras pessoas e você não está bem, você fica sem ar e aí o que vai acontecer? Então, primordial, você está bem alimentada ou alimentado, você está com a hidratação adequada, tá com a roupa bem vestida, não fica passando frio, vacilando, tá ali com frio, né? E às vezes eu falo, pô, vai lá, tá com frio. Não, eu não tô com frio, tá tremendo. Pô, vai lá, vai pôr uma roupa. Não, daqui a pouco eu vou. Negativo. Tem que ir lá e já tem que se preparar, tem que se cuidar. Isso é fundamental. E uma vez que a travessia está se desenrolando, especialmente em travessias mais longas, acima de 3, 4, 5 dias, né? Já fiz travessias até de 20 dias. A gente vai se conhecendo. Isso é uma das partes mais legais. E também vai tomando familiaridade com a rotina do barco. Inicialmente, para quem não está acostumado, parece meio chato, parece uma coisa monótona, não acontece nada. Estou aqui fazendo turno, mas não acontece nada. A pessoa se sente até meio inútil, embora seja de fundamental importância, né, fazer o turno. Mas com o tempo a gente entra na rotina. Então a gente passa a viver com aquilo faz parte já do dia a dia. Então as pessoas passam a ler, passam a aprender, né, a treinar os nós, passam a conversar, a se conhecer. E também é legal ver que quem manja mais está ensinando quem manja menos. A gente vê a evolução. Tem pessoas que estão mais no afinco de aprender e a gente vê essa evolução muito grande das pessoas. Tem gente que está mais pela experiência, um pouco que aprender está valendo, mas o importante é ter essa diversidade e abraçar todos os tipos de perfis, né? Todo mundo é bem-vindo, contanto que dê o seu melhor. Isso para mim é fundamental, eu não abro mão, também faz parte do briefing, que é o quê? Não é preciso experiência prévia. Né? Qualquer pessoa é capaz de vir a bordo e contribuir. Qualquer pessoa. Já teve gente aqui que nunca na vida tinha pisado num barco, assim, fora um passeinho, e fez uma travessia super longa de 2 semanas, em águas frias e tempestuosas. Mas assim, tem que estar a pessoa disposta a aprender, tem que estar disposta a dar o seu melhor. Eu aqui a bordo não aceito nada menos do que o melhor de cada um. E aí quando o grupo entra nesse estado de equipe, é muito bacana. Aí tem aquelas pessoas que têm mais facilidade para a cozinha, então quem não gosta de cozinhar lava, mas todo mundo trabalha junto, todo mundo contribui o melhor que pode para o funcionamento do barco. Tem gente que é melhor de ir lá checar o armazenamento da comida, fazer a feira, como a gente fala, né? Pegar a comida fresca. E aí essa história toda vai rodando de uma forma muito bacana. E algo que eu recomendo para todo mundo também é que em algum momento da travessia faça a refeição, que sirva a refeição para todo mundo. Isso é algo muito recompensador, muito legal. E claro, estar na cozinha, especialmente em Mar Grosso, é um desafio muito grande, né? Um ponto de mareio que tem gente que está ali se segurando, está se controlando, mas assim, vai para a cozinha cozinhar, às vezes é isso que dispara o mareio e a pessoa fica meio mal. Então, tem gente que o fato de conseguir servir uma comida vem dessa conquista muito grande, mas é uma sensação muito boa você servir a sua equipe, né, as pessoas que estão com você, e as pessoas especialmente se veem elogios e gostam e repetem e raspam o prato. Essa é uma sensação indescritível. E para a gente finalizar, então, é importante entender qual é a hora de reportar alguma coisa, qual é a hora de chamar o capitão ou a capitã, qual é a hora de avisar, de ir lá acordar quem está no comando. Né? Tem gente que fica com vergonha, fica em dúvida, será que devo acordar, será que devo chamar?
mas a pessoa está cansada, eu vou deixar ela dormir. Então, assim, muito importante isso é: teve dúvida, devo ou não devo avisar? Deve avisar. É isso, é simples assim. Vai ser passado, né, pela pessoa que está no comando as situações que ela já pede de antemão: se acontecer isso, por favor, me avisa, se acontecer isso, se acontecer, se acontecer, se acontecer. Mas qualquer coisa que acontecer e que não tenha sido avisado previamente, o que é? Teve dúvida? Avisa. Por quê? Pode ser algo importante. E aí você fala: não, mas vou deixar dormir, não vou falar nada, não deve ser besteira. Né? A pessoa fica com vergonha de chamar à toa. E o que pode acontecer, obviamente. Então, isso, mas assim, lembra que não existe chamar à toa. A mera dúvida já é importante o suficiente para chamar, justamente para não deixar passar algo que a inexperiência não viu como sendo fundamental. Então lembro que o capitão ou a capitã, quem está no comando, o comando não tem nenhum bônus, não traz bônus. O comando só traz ônus. Tá? Quem está no comando não tem absolutamente, ou não deveria ter, absolutamente nenhum privilégio sobre as outras pessoas. Né? No barco, é importante a gente ter em mente que o barco, a navegação, não é uma democracia. É uma ditadura, sim, é a ditadura de quem está no comando. Quem está no comando decide, não tem conversa. A pessoa até pode abrir, perguntar, né? Às vezes abrir uma discussão, mas a decisão final é de quem está no comando, e muitas vezes quem está no comando já vai tomar as decisões que a pessoa julga melhores e acabou. Mas lembre-se disso, que não existe privilégios. Né? A pessoa que está no comando tem que liderar pelo exemplo, sempre, 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 sempre. E por último, uma recomendação que eu dou, que é muito legal, muito recompensadora, uma vez que o barco chegou, está tudo certo, ou ancorou em segurança na baía final, ali no abrigo final, ou amarrou os cabos no porto, na marina, não importa onde, assim, chegou, finalizou, não vai as pessoas ir embora ainda. Se reúnam e conversem sobre a experiência, como foi aquilo, quais eram os medos, como que foi que aquilo se concretizou, qual foi a parte mais legal, qual foi a parte mais difícil. Isso é muito recompensador, é muito interessante. É algo que eu faço também na saída. Antes da saída, eu peço que as pessoas falem um pouco de si, assim todo mundo se conhece melhor, e fala o que espera, né? Quais são, o que acha que vai ser a parte mais legal, o que acha que vai ser a parte mais difícil. E no final a gente faz essa comparação do que de fato foi a parte mais legal e o que de fato foi a parte mais difícil, porque a expectativa conflita com a realidade. A realidade sempre é diferente da expectativa, então é algo bastante interessante. E por último, eu quero deixar um recado para as pessoas que têm mais experiência. Às vezes, quem tem mais experiência, já está mais acostumado ou acostumada a fazer as coisas de uma certa forma, tem resistência em fazer de um jeito diferente, se esse é o jeito que é feito a bordo daquele barco. Se quem está no comando pediu para você fazer de um jeito, faça daquele jeito pedido. É muito importante isso, porque quando tem muita gente trabalhando junta, é importante ter um padrão. A pessoa que está no comando, ela está sempre naquele barco dela, ela está acostumada já a fazer as coisas daquele jeito. Se tiver um problema, uma emergência, quem está no comando vai ser a pessoa mais apta a responder e a resolver. Ela já conhece o barco, ela tem muito mais velocidade de raciocínio e de ação. Então, de repente, foi feito um nó diferente, uma finalização de um carro diferente, e esses poucos segundos a mais que a pessoa então se deu conta que está diferente e está analisando o que foi feito para daí começar a ação, pode ser a grande diferença entre ter uma vela rasgada apenas 1 metro ou 3 metros, né? Rasgar de fora a fora ou só um pouquinho. Esse tipo de coisa. Então, essa consideração, esse respeito pelas diretrizes de quem está no comando é muito, muito, muito importante. Procure então navegar o máximo que você puder,
Procure navegar com a maior quantidade diferente de comandantes que você puder, aprendendo sempre com cada pessoa, aprendendo o melhor de cada pessoa, vendo o que você não gosta tanto, o que você faria diferente, aquela outra pessoa no comando fazia de um outro jeito que eu achei mais interessante. Então tudo isso aí vai sendo construído para o nosso repertório, para o dia que a gente então tiver no comando, saber com mais velocidade e mais familiaridade as coisas, como responder. Mas no fim, né, o bom comando só vai vir com erros, e os acertos, e com boa vontade, procurando sempre dar o nosso melhor. Então, é isso daí. Espero que os turnos sejam bacanas, que seja visto coisas lindas, céu estrelado, golfinho brilhando de noite, mas também que possa vir tempestades que sejam lidadas com segurança e que aquilo seja uma boa memória, ou mesmo que seja difícil, mas que seja algo da experiência, do aprendizado e que vai valer para cada vez melhorar e sempre contribuir para mais curtição, que vai vir necessariamente de ter uma boa segurança na navegação. Isso daí, bons ventos para todo mundo.